Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha também sobre vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos entrando aí, vamos convidando outras mulheres. Bom dia, Ana. Bom dia, Bel. Bom dia, Eronildes. Bom dia, Lucélia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Miriam, amiga linda. Bom dia, Beth. Saudade. Bom dia, meninas. Bom dia, Inês. Bom dia, Jaiana. Bom dia, Solange. Bom dia, Juju. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Neuza. Bom dia, Cida. Bom dia, meninas. Amém. Rondonópolis. Amém, pastora Val. Eu recebo, viu? Em nome de Jesus, esse carinho de vocês. Ai, muito bom saber que eu tenho vocês aí do outro lado, saber que nós não estamos sozinhas aqui. E principalmente saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, se não fosse essa alegria. Não é verdade, meninas? Se não fosse a alegria do Senhor. Vamos entrando aí. Enquanto vocês entram, eu vou orar, tá bom? Desculpa, meninas, mas ao vivo tem dessas coisas, né? Pai, eu quero te louvar, Pai, essa manhã. Eu quero aqui agora, junto com as minhas irmãs, declarar mesmo que nós precisamos, Pai, do Senhor essa manhã, precisamos da Tua presença, precisamos dos Teus anjos, sabe, ao nosso redor, batalhando por nós. Precisamos da graça do Senhor derramada aqui sobre nós, precisamos do Teu favor, precisamos do Teu amor, Pai. Senhor, sim, temos vivido dias difíceis, temos vivido dias muito difíceis, dias os quais muitas vezes a gente até, como se diz, né, perde mesmo aquele desejo de nos alegrar no Senhor. Mas nós estamos aqui hoje, Deus, para vencer essa batalha. Nós estamos aqui hoje, Deus, para te pedir, Pai, que o Senhor venha reavivar, Pai, a alegria do Senhor dentro de nós, porque ela habita dentro de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos te pedir que nessa manhã, Pai, o Senhor nos envolva com o Teu Espírito Santo, para que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos mais uma manhã experimentar esse maná dos céus, que é a Tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Meninas, hoje eu falo que antes da gente entrar na palavra, né? Eu gosto de conversar com vocês um pouquinho. E essa semana eu ministro 7 vezes. De domingo a domingo eu tenho 7 ministrações. E fora as coisas de casa, né? Fora a rotina de casa, fora o supermercado, fora o sacolão, fora os filhos, fora... Vocês estão me entendendo, né? E quando foi ontem eu acordei e logo depois da nossa live de oração, eu comecei a passar muito mal. E começou a me dar, assim, fortes dores abdominais, né? E eu vomitei muito. Nossa, eu vomitei demais. Passei muito, mas muito mal mesmo, né? E engraçado que era um dia que eu tinha, assim, arrumado tudo. Obrigada, gente, obrigada pela minha blusa. Eu tinha arrumado tudo para que eu pudesse mesmo estudar o dia inteiro, né? Tava tudo arrumado para que eu pudesse estudar o dia inteiro. E como eu passei mal a manhã inteira, eu não tinha força nenhuma. E parece que quando eu lembrava da minha semana, né? Ficava mais difícil ainda, porque quando você tá fraca, quando você lembra do tanto de coisa que você tem que fazer, é mais difícil.
Aí, quando era na hora do almoço, o meu filho chega, o Miguel, ardendo de dor de cabeça, ardendo de dor de cabeça. Tive que dar, ele tomou 4 remédios para melhorar a cabeça. Gente, mas tanta luta. E eu falo assim, como que a gente precisa, sabe, não andar por aquilo que a gente sente. Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque na caminhada com Deus, nós precisamos escolher todos os dias andar por aquilo que Deus declara sobre nós, por aquilo que Deus fala sobre nós. Se nós formos conduzidas pelos nossos sentimentos, se eu andasse pelo que eu sinto, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estaria aqui. Eu tinha um monte de desculpa para desmarcar, né, esse tempo aqui. Então, assim, o meu marido tá até aí, né, falando. Eu falo que o meu marido é uma bênção, né? Ele tá sempre tão presente, sempre a gente tá junto nas batalhas, né, meu amor? Glória a Deus por isso. Mas realmente não falta a presença dele, igual meu marido acabou de falar. Mas eu tô falando para vocês isso, eu tô testemunhando, sabe? Essa luta minha para que vocês não parem quando vierem esses contra-ataques. E ontem, depois da nossa live, a nossa live eu não tinha nada, gente, na nossa live de oração, sabe? Tava tudo ótimo, tava tudo lindo, e depois veio esse contra-ataque tão terrível, tão terrível. E essa noite, e ontem à noite, não sei se vocês viram, mas eu tive uma live falando sobre o abuso. E foi 1h30 de live, sabe? É pesado pra mim. E depois dessa live vem o peso, né? Porque a gente sabe que a vida da gente acaba que liberta outras vidas. E assim, a noite inteira, gente, hoje meu marido, né, todos os dias que eu acordo, ele pergunta, dormiu bem? Dormiu bem? Eu falei, não. Gente, eu tive pesadelo a noite inteira, sabe? Pesadelos terríveis, terríveis a noite inteira. Aí muitas pessoas falam assim, mas tanta luta para servir a Deus? Como assim? Por que Deus permite tanta luta quando você está servindo a Ele? Eu vou responder, sabe? Eu vou responder para vocês o porquê. Ele permite para que nós possamos viver de maneira que a gente saiba que a nossa pátria não é aqui na terra. A nossa pátria, ela é uma pátria celestial. Ele muitas vezes permite que essas lutas venham sobre nós para que o nosso coração não se ensoberbeça e a gente passe mais a achar melhor com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Olha, amadas, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se o nosso ministério pessoal chega a nos alegrar na terra, a ponto da gente não querer ir para o céu, tem alguma coisa errada nisso. Eu sei que é forte, mas se as coisas que a gente vive na terra têm trazido tanto prazer, tanta alegria ao nosso coração, que a gente não anseia pelo nosso encontro com Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá errado, tá errado. Paulo, ele tinha muita comunhão com Deus, muita comunhão com Deus. E Paulo, ele não tinha certeza das coisas que era para ele fazer. Ali em Filipenses, ele fala assim, eu não sei o que é melhor, porque para mim seria incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas eu não sei se eu preciso estar com Cristo ou se eu preciso estar aqui. Ou seja, Paulo, ele lutava a todo o tempo, mas ele já tinha cravado no coração dele. Ele já tinha cravado no coração dele que era incomparavelmente melhor estar com Cristo. Por isso, meninas, deixa eu falar algo para vocês que eu sei que está vindo do coração de Deus. Se o teu ministério terreno está te trazendo tanta plenitude, tanta alegria, né? Que você não quer ir para o céu, que você não quer encontrar com Jesus, comece a sondar o seu coração.
Porque pode ser que o seu ministério aqui na terra esteja te afastando de Jesus e não te aproximando dele. Então, é por isso que as lutas vêm. É por isso que as dificuldades vêm. Paulo é um exemplo disso. Os próprios discípulos foram exemplos disso para nós. Tiago morreu pela espada. Pedro morreu de cabeça para baixo. Paulo foi açoitado não sei quantas e quantas vezes. Então, guarda isso no coração de vocês. Se o teu ministério terreno tem te trazido tanta alegria, a ponto de você não querer estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, tá bom? Essa veio agora. E eu sei que essa veio do alto agora para me fortalecer. Eu sei que essa veio do alto agora para me alegrar. Eu sei que essa veio do alto agora para renovar as minhas forças, porque, sabe, meninas, um desejo que eu tenho no meu coração é estar com Ele. Um desejo que eu tenho no meu coração é vê-lo. Não tem nada aqui na terra, nem o meu ministério, nem o que eu faço, que me separe dele. Não tem. Hoje eu sei que estar com ele é incomparavelmente melhor. Desculpa, gente. Mas é que quando ele vem, sabe, confirmando que estamos no centro da vontade dele, quando ele vem confirmando que apesar de tudo tá complicado, tá difícil, quando ele vem trazendo essas revelações, realmente não tem como a gente conter, né, a presença dele. E uma das coisas que eu quero ensinar para vocês é isso. Sabe? Uma das coisas que eu quero ensinar para vocês é isso. Estar com ele. Estar com ele é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. Então, assim, que vocês possam mesmo ter essa busca no coração de vocês, sabe? Que vocês possam mesmo ter essa intensidade da presença do Senhor, sabe? Na vida de vocês, que a gente possa mesmo não nos conformar com as coisas desse mundo, porque se você for parar para pensar, ministério, sabe? Tudo que a gente adquire aqui são coisas desse mundo, sabe? São coisas desse mundo. Então, que a gente possa mesmo, né, não satisfazer os nossos corações, ainda que seja com as coisas desse mundo, mais do que o nosso desejo de estar com Ele, porque estar com Ele, eu creio, né, como Paulo disse, é incomparavelmente melhor, em nome de Jesus. Amém? Aí eu falei com o Senhor, né, meninas? Eu falei, nossa Deus! Ontem, como o Miguel estava com muita dor de cabeça e eu também estava passando mal, o Marcelo veio para casa mais cedo, né? E a gente teve o privilégio de ficar sentado ali na mesa com a palavra de Deus, comentando, né, sobre as coisas de Deus, falando sobre Ele. Foi um tempo tão bom, sabe? Tão bom, porque ainda que a nossa carne esteja fraca, o nosso espírito, ele fica forte. E ali nós tivemos um tempo, nós três, fortalecendo, né, na palavra de Deus. E o Miguel, quando foi à noite, o Miguel chegou assim, né? O Miguel, desde o hospital, a gente criou o trio dos amigões. O Miguel criou o trio dos amigões, né? Ele fala que é eu, ele e o pai dele, é o trio dos amigões. Então a gente tem andado muito junto, a gente tem andado muito perto. Aí à noite o Miguel chegou assim aqui no meu quarto e tá assim: nossa mãe, semana passada
Foi uma semana muito difícil para mim, sabe, mãe? Porque eu não estava sentindo o Espírito Santo. Mãe, mas essa semana ele tá muito vivo dentro de mim, ele tá muito forte dentro de mim. Aí eu falei para ele, nossa, Miguel, glória a Deus, porque essa semana minha é a semana que tá difícil. Por quê? Porque nem toda semana a gente vai ter aquela força toda, sabe por quê? Porque se a gente tiver toda aquela força nossa durante a semana, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a andar na sua própria força. E Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para andar na força dele. Amém? Então vamos lá? Vamos começar a nossa palavra de hoje. Estamos falando sobre legado. Legado. E sabe, meninas, aquilo que nós estamos aprendendo aqui não tem nada a ver com coisas terrenas. Essa série de legado é uma série onde Deus quer abrir os olhos do nosso coração, onde Deus quer nos revelar que aquilo que Ele tem para nós, nada e nem ninguém pode nos tomar. Semana passada falamos sobre o legado do amor e essa semana estamos sendo alimentadas com o legado da alegria. Com o legado da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou repetir. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Não é uma alegria que vem de nós mesmas, é uma alegria dele. Essa alegria, ela é fruto do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. É uma alegria que nada e nem ninguém pode nos roubar, tá bom? Guarda isso no coraçãozinho de vocês. É uma alegria que nada e nem ninguém pode nos tomar. É uma alegria que nos foi dado. Ela nos foi dada. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo habita dentro de nós. Nada e nem ninguém pode tirar essa alegria de nós, uma vez que você anda de uma maneira que você sabe que ele habita dentro de você. Séries, mas quando tiver difícil, como ser alegre em momentos tristes, em momentos difíceis? Sabe como? Essa alegria, ela é manifestada em momentos difíceis através da gratidão de um coração que sabe, que tem enraizado no coração aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Essa alegria nos dias difíceis, nos momentos difíceis, ela é manifesta através da nossa gratidão a Deus. E a nossa gratidão a Deus, ela nos move. A nossa gratidão a Deus, ela não para a gente. A nossa gratidão a Deus, ela é isenta de avareza. Não, eu não vou porque o Senhor não me deu isso aqui, então eu não vou. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, sabe? Tem a ver com Ele. Então, guarda isso no teu coração. A gratidão, ela manifesta, sabe? Essa alegria que nós temos dentro de nós. Ainda que você não consiga abrir um sorriso nos seus lábios, seja grata por aquilo que Deus já fez na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu quero começar com esse famoso versículo aqui. A alegria do Senhor é a nossa força, que está lá no Velho Testamento, no livro de Neemias. Vamos para o contexto. Vamos para a gente ver quando que isso foi dito pelo profeta, né? Profeta não, pelo Neemias era um sacerdote, aqui nessa época ele era governador, ele era um homem de Deus. Então vamos lá, vou ler Neemias 8, versículos 9 e 10. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas,
tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Por que Neemias estava falando isso aqui para aquele povo? Vamos para o contexto. O que estava acontecendo? Aqui, esse povo já tinha saído do cativeiro, né? Quando eles foram, Jerusalém foi destruída, a Babilônia, né? O rei ali da Babilônia destruiu ali Jerusalém, destruiu o templo, aquele templo maravilhoso feito por Salomão. Ele destruiu o templo, levou cativo aquele povo ali para o cativeiro da Babilônia. E aquele povo começou ali uma nova vida, onde eles não tinham pátria, onde eles não tinham mais nada. Na verdade, eles não tinham nada. Esse cativeiro, meninas, muitas pessoas acham que era cadeia, era prisão fechada. Não, era cativeiro. Por quê? Porque eles não tinham nada. Eles simplesmente foram colocados ali na Babilônia. Alguns foram pegos para servir, como Daniel, né? Aqueles 3 jovens, muitos jovens de linhagem real, de cultura, foram pegos para servir, mas muitos desses homens e mulheres ficaram cativos na Babilônia. Mas eles podiam trabalhar, eles podiam plantar. Mas para o judeu, gente, não ter uma pátria é muito complicado, é muito difícil para eles. Por isso que eles lutam tanto lá em Israel pelo território deles. Por isso que eles lutam tanto para que eles não percam ali aquele território deles. Para vocês terem ideia, o Estado de Israel, ele só foi declarado como Estado novamente no ano de 1948, né? Que Israel voltou a ter uma pátria, que eles voltaram a ter um lugar. Então, realmente, isso para o judeu é muito triste. Aí a gente sabe que depois de 70 anos de cativeiro, né? Deus usou a vida de Esdras, usou a vida também de Neemias para tirar aquele povo, usou a vida do próprio Daniel, que apesar de não ter saído do cativeiro da Babilônia, porque ele já estava velho, ele não ia aguentar aquela caminhada, ele também foi muito usado ali dentro do cativeiro para liberar esse povo. Aí o Senhor liberou esse povo, voltou para Jerusalém, Neemias foi usado para construir os muros ao redor, mas quando tudo terminou, por que esse povo aqui estava chorando? Por que esse povo aqui estava triste? Porque eles lembraram do templo antigo que Salomão construiu, que era um baita templo. E quando eles reconstruíram o templo aqui de novo, era algo que não tinha nada suntuoso, não tinha nada assim, sabe, estrondoso. Foi algo, vamos dizer assim, básico. Foi algo básico. Era algo que não enchia os olhos deles. Vocês estão me entendendo? Mas ali Deus se manifestou de uma maneira linda, falando que a glória da segunda casa ia ser muito maior que a da primeira, que a presença dele ia estar ali. E eu creio de todo o meu coração que Deus estava ensinando aquele povo que não tinha a ver com o que os olhos deles podiam enxergar, mas tinha a ver com o quê? Com a presença do próprio Deus, né? Ali Deus fala também que ele não habita Deus fala para nós que ele não habita em lugares feitos por mãos de homens, ele habita onde? Hoje ele escolheu habitar no nosso coração. Então Deus já estava preparando esse povo para isso, porque eles eram muito ligados no templo. Até hoje são, né, gente? A gente tem ali o Muro das Lamentações, né? Um lugar que restou, né, do antigo templo que eles falam, eles ficam ali. Então isso para o judeu é algo muito enraizado, muito forte. Então, ali nesse momento, Neemias vira para eles e fala: olha, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E hoje nós temos o prazer de ter essa alegria habitando dentro de nós. Aqui nessa época, gente, o Espírito de Deus não habitava neles. E ainda assim, Neemias foi usado pelo próprio Espírito de Deus para falar que a alegria do Senhor era a força daquele povo. Vocês já pensaram hoje? Vocês já pensaram hoje que o próprio Espírito Santo habita dentro de nós e Ele é que produz essa alegria? Ele é que nos dá a graça de nos alegrar e essa alegria, como eu falei para vocês, ela é manifesta através da nossa gratidão àquilo que o Senhor já fez por nós e essa gratidão nos ajuda a não parar.
nos ajuda a perseverar. Ela nos ajuda a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo no altar do Senhor. E eu acho tremendo porque muitas vezes Deus nos permite viver, né, aquilo que a gente vai ministrar. Hoje eu sou aqui um exemplo vivo de falar para vocês que a alegria do Senhor, ela me sustenta. E ela me coloca aqui diante de vocês para que eu possa entender que aquilo que vai alimentar vocês não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Por isso é que a gente não precisa desistir. Por isso que a gente não precisa retroceder. Como Neemias está falando aqui para aquele povo, olha, não tem a ver com o tamanho do templo, tem a ver com a presença dele. Hoje eu estou aqui falando para vocês, olha, não tem a ver com o que está sendo a minha semana, tem a ver com o conteúdo que eu exalo sobre vocês, tem a ver com a palavra de Deus que nós estamos aprendendo aqui, que ela é viva, que ela é eficaz. Ainda que eu esteja passando luta, ainda que eu esteja passando por dificuldades, a alegria do Senhor habita dentro de vocês. E eu estou aqui para ensinar, para que isso possa ser reavivado dentro de vocês. Independente também da circunstância que você está passando, você pode escolher prosseguir. Talvez você vai escolher prosseguir ainda triste, mas aqui não tem a ver com tristeza, com felicidade. Tem a ver com uma alegria que te levanta, tem a ver com uma alegria que te faz agradecer e faz você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo para que você seja usado poderosamente pelo Senhor. Ontem na nossa live de oração, o Senhor trouxe uma revelação para nós. Uma frase que eu anotei aqui para dividir com vocês hoje novamente. Ele nos disse assim, que às vezes é necessário nos tirar as coisas da terra para que nós possamos ter a visão das coisas do céu. Achei linda essa frase. Ontem ela já abençoou a vida do meu marido, já abençoou a vida do meu filho. Quero repetir ela para vocês. Às vezes é necessário nos tirar as coisas da terra para que nós possamos ter visão das coisas do céu. Foi necessário Deus permitir aquele primeiro templo tão maravilhoso de Salomão ser destruído, para que outro templo bem menor fosse construído, mas para aquelas pessoas entendessem que a glória da segunda casa ia ser bem maior que a da primeira, porque não se trata de algo que o homem pode nos dar, não trata de algo que o próprio Deus, trata-se de algo que o próprio Deus escolheu fazer na nossa vida. E a alegria é fruto de quem? É fruto do Espírito Santo de Deus. É fruto do Espírito Santo de Deus. Aqui em João 16, eu vou ler os versículos 12, 13 e do 20 ao 22. João 16 nos fala a respeito da missão do Espírito Santo. João 16 nos fala da missão do Consolador. E aqui nesses versículos ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Talvez, mulher, Deus quer te falar muitas coisas, mas talvez você ainda não tem, sabe? Você ainda não tem uma base suficiente dentro do seu coração para suportar as coisas que Ele quer te revelar. E essa base é fortalecida por uma vida na palavra. Essa base é fortalecida pelo conhecimento de quem Ele é. Aqui, o próprio Jesus disse aos discípulos: eu tenho muitas coisas ainda para te dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, nós já temos esse Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Versículo 20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eita glória!
A vossa alegria ninguém poderá tirar. Ei, isso são palavras do próprio Jesus. Existe uma alegria dentro de mim, dentro de você, que ninguém pode tirar. E essa alegria não é manifesta com um sorriso, essa alegria é manifesta através de um coração grato daquilo que Jesus Cristo fez por nós. O que ele fez por nós? Ele nos transportou do império das trevas para o reino de amor. O que ele fez por nós? Nós já estávamos condenados e ele nos resgatou. Ele trouxe sobre nós uma vida, mas não uma vida terrena. Ele nos deu o direito de uma vida eterna, de uma eternidade com ele. Hoje a morte, ela não pode mais nos deter. E isso é motivo suficiente para nos alegrarmos nele. O Espírito, mulheres, é que produz essa alegria. É o Espírito Santo de Deus que produz essa alegria dentro de nós. A alegria, ela não é fruto meu e seu. Não, ela é fruto dele. E ninguém pode tirar essa alegria de dentro de nós. Você sabia que quando você está triste, mas você não para, você permanece nele, você está ali naquele momento refletindo a alegria do Senhor que está dentro de você? Porque ir até Jesus é uma coisa, agora permanecer nele é outra, é outra. Permanecer nele, só quem tem a alegria dentro, que vai manifestar uma gratidão por aquilo que fez, que vai permanecer nele. Amém? Bem, eu quero falar para vocês também hoje de um homem que mesmo preso, tá, gente? Ele conseguiu exalar da alegria do Senhor. Não somente da alegria, mas ele conseguiu exalar da perseverança, ele conseguiu exalar o domínio próprio, ele conseguiu exalar da mansidão, ele conseguiu exalar tudo. Eu quero falar hoje para vocês do apóstolo Paulo. E culminando com aquilo que o Espírito Santo de Deus falou lá no início para nós, a respeito de que quando nós nos começamos a achar isso aqui bom demais, quando nós começamos a nos achar demais, né? Achar que a gente pode, né? Amados, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas nele. Nós podemos todas as coisas de acordo com a vontade dele. Cuidado para que a religiosidade não tire vocês do propósito que Deus tem para vocês. Satanás, ele não vai nos enganar muitas vezes com coisas do mundo, mas ele vai nos enganar com a religiosidade de acharmos que estamos bombando, de que estamos fazendo acontecer e de ter o nosso coração longe dele, como Saul, que chegou num ponto que ele nem mesmo sabia que o Espírito Santo de Deus não estava mais dentro dele. Quando chegamos naquele ponto, né? Quando muitos chegarão ali no final e dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome. E ele diz: afastai-vos de mim, vós que praticais, né, a iniquidade. A iniquidade muitas vezes é quando o seu coração se afasta de fazer a vontade de Deus e você começa a fazer aquilo que está no teu coração. Você começa a não ter ali no teu coração as coisas que vêm do próprio Abba e você começa a correr atrás daquilo que te dá prazer. E o apóstolo Paulo, ele nos ensinou isso. Veja bem, antes de entrarmos, né, nas cartas que Paulo escreveu da prisão, olha só. Paulo escreveu também Coríntios, Efésios e Timóteo. Quero me apegar nessas 3 cartas hoje. Paulo começou a vida com Deus enraizado de muitas coisas do mundo, inclusive conhecimento. A cultura de Paulo era uma cultura muito elevada, muito elevada. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que era um rabino bambambam da época. Mas veja bem, como que as coisas de Deus é diferente da nossa vida. No mundo, crescimento significa o quê? Independência, né? No mundo, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente tem as coisas, a gente se torna o quê? Independente, não é verdade? Agora, no reino de Deus, não. No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, quanto mais você cresce nele, mais dependente você precisa ficar.
Quanto mais você cresce nele, você vê o quanto você realmente precisa dele. Quanto mais você cresce nele, mais você vê a necessidade que você tem de diminuir para que ele cresça. Diante disso, eu quero trazer aquilo que Paulo viveu. Eu tenho isso aqui anotado nessa biblinha minha primeira Bíblia, gente. Olha aqui, minha primeira Bíblia. E olha, eu lembro que na época eu mandei cravar. E assim, eu mandei cravar aqui nessa minha primeira Bíblia, Atos 20, 24. Eu cravei isso aqui, né? E aqui em Atos 20, 24 tá assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça. E aqui, há muitos anos eu tenho isso escrito. Eu tenho essa revelação escrita aqui na minha Bíblia. E hoje o Espírito Santo, antes mesmo dele trazer aquela primeira revelação, ele trouxe ao meu coração para compartilhar isso com vocês. Olha que interessante a vida de Paulo. Paulo, quando ele escreve ali uma das primeiras cartas, que foi para os Coríntios, lá em 1 Coríntios 15, 9, sabe como que Paulo se denomina? Paulo se denomina o menor dos apóstolos. Ele fala, eu, o menor dos apóstolos. Presta bastante atenção, o menor dos apóstolos era assim, bam naquela época. Porque, gente, ali naquela época o que tinha de mais chique eram os apóstolos, né? Mas ele chegava, ainda se denominava o menor dos apóstolos. Aí, gente, Paulo foi caminhando na vida dele com Deus, o Espírito Santo foi moldando ele de dentro para fora, Paulo foi passando muitas lutas, muitas aflições, Paulo foi percebendo que tudo que ele tinha que considerar como esterco para viver aquilo que Jesus Cristo tinha para ele. Aí, mais para frente, quando Paulo escreve para os Efésios, aqui em Efésios 3:8, Paulo já começa a se denominar de maneira diferente. Como que Paulo se denomina? A mim, o mínimo de todos os santos. Meu Deus, Paulo caiu. De menor dos apóstolos, ele passou a se autodenominar o mínimo de todos os santos. Vocês estão me entendendo a diferença de mundo e reino? Vocês estão entendendo a diferença de estar alegre no mundo e alegre no reino? E na última carta de Paulo, nas últimas cartas de Paulo, Paulo, sabe como que ele se denomina? Aqui em 1 Timóteo 1,15, ele fala que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a diferença de reino e de mundo? Primeiro o menor dos apóstolos, ele vai caminhando mais um pouquinho o mínimo dos santos e nas suas últimas cartas, o pior dos pecadores. Amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa identidade em Cristo não pode nos tirar a verdade da essência da nossa natureza carnal. Porque quando nós nos tornamos novas criaturas, a velha natureza, ela ainda está dentro de nós. E ela é o maior perigo. É o nosso maior perigo. Por isso que quando nós estamos aqui nessa série de legado, o legado que Deus quer que a gente deixe não tem a ver com títulos, não tem a ver com glória de homens, não tem a ver com quantos livros você escreveu, não tem a ver com a posição que você ocupa. Esse legado tem a ver com a motivação do teu coração que vai fazer com que você deixe um legado eterno para as pessoas. Vocês estão me entendendo? Eu sei que não são muitos que vão realmente ter essa revelação. Por quê? Da multidão, passamos para 12 e dos 12 passamos para 3. Ah, queridas, os íntimos são poucos. Guarda isso no seu coração. É muito poucas pessoas que vão desfrutar de uma intimidade com Jesus a ponto de abrir mão delas mesmas, a ponto de não se alegrar com o ministério terreno, sabendo que quer encontrar com Ele no céu. Eu quero ser essa mulher e eu espero que vocês aí também seja gerado esse desejo dentro do coração de vocês.
E quando a gente fala do legado da alegria, não tem como a gente não falar de Paulo. Não tem como a gente não falar de Paulo. Por que Paulo? Porque Paulo, ele escreve 3 cartas, não foi só 3 cartas, foram 5, mas 3 cartas que Paulo escreve da prisão. É impressionante como que Paulo foi usado, ainda que preso. Paulo estava encarcerado. E ainda que encarcerado, o Espírito Santo fluía dele. Ainda que nós passamos dificuldade, ainda que a nossa vida esteja embaixo de aflições, eu quero te falar uma coisa, você pode ser usada por Deus para alegrar outros corações sim, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Guarda isso no teu coração. Ainda que você esteja passando por aflições, ainda que você esteja passando por dias difíceis, nada pode impedir o mover da alegria que está enraizada dentro de você. E Paulo, quando ele escreve para Efésios que ele estava preso, Paulo fala da revelação de quê? Da igreja, que somos nós. Ei, você já parou para pensar um homem preso tendo a revelação daquilo que a igreja é, daquilo que a igreja faz? O livro de Efésios, gente, ele fala sobre a igreja. Quem é a igreja somos eu e você. Como que a igreja vai avançar? Como que a igreja vai fazer acontecer? A igreja vai fazer acontecer não é com conhecimento humano. A igreja vai fazer acontecer quando o fruto do Espírito estiver enraizado dentro dela e a gente estiver fluindo dele, não de nós mesmos. Aqui em Efésios 1:23, Paulo fala, a igreja é o seu corpo. O corpo que precisa de quê? Da plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui em Efésios 3:10-12, Paulo fala assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amados, Paulo estava preso e ainda assim ele teve muitas revelações do céu e ele não parou. O que eu quero te falar é que você precisa entender que a tristeza, ela nos puxa para trás. Ela nos puxa para trás. Mas ainda que você esteja triste, você pode andar em alegria, porque essa alegria habita dentro de você e ela manifesta através da sua gratidão daquilo que Jesus Cristo fez por você. Ei, Jesus Cristo não morreu por mim e por você? Jesus Cristo não sofreu por nós de uma maneira terrível? Por que nós não podemos também, mesmo no nosso sofrimento, permanecer fazendo a vontade dele e não a nossa? Me contem. Por que isso não é possível? Claro que isso é possível, porque nós somos igreja do Deus vivo. E como igreja, eu quero falar algo para vocês. O Senhor precisa que essa alegria de dentro de nós, que está aqui, ela possa fluir. E essa alegria não tem a ver com você sair por aí rindo, com você sair... Não, tem a ver com você permanecer, tem a ver com você continuar. Tem a ver com você escolher se alegrar nele, por aquilo que ele já fez por você, ainda que no momento ele não esteja fazendo nada. Nada, nada, nada. Paulo tem a revelação da igreja em Efésios, preso, mas Paulo também tem a revelação de quem Cristo é, preso, quando ele escreve para os Colossenses. Ah, queridas, que livro! Que livro! Aqui em Colossenses 1, gente, imagina Paulo preso, imagina você presa fazendo essa oração aqui. Presta atenção. Paulo 1, Colossenses 1, versículos de 9-12, Paulo orando. Preso. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, do seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Com alegria. Agradecendo a Deus que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança do céu dos santos na luz. Ei,
Paulo orava preso para que nós pudéssemos viver uma vida que a gente agrade o Senhor. Você agrada o Senhor como? Você agrada o Senhor conhecendo qual é a vontade dele para a sua vida, como Paulo disse aqui, transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, nada a ver com as coisas desse mundo, frutificando em toda boa obra, preso, Paulo estava frutificando, crescendo no pleno conhecimento de quem Deus é. Eu estou aqui com vocês hoje, nós estamos crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós estamos aqui alimentando de uma palavra que é viva, ainda recebendo revelações do alto. Agora, isso tudo, ele fala para a gente fazer como? Com perseverança, com longanimidade e com alegria, agradecendo a Deus. Agora eu falo para vocês, que alegria é essa? Que alegria é essa? Que alegria é essa, mulheres? É a alegria de quem sabe o que Paulo escreveu aqui em Colossenses 1,13. A alegria de um coração grato. Por quê? Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, queridas, é muito mais profundo, é muito mais intenso, sabe? Do que os nossos olhos conseguem ver. Por isso que aqui em Colossenses 3:23, Paulo fala assim: tudo quanto você fizer, fazei de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Amadas, quando nós muitas vezes não passamos dificuldade, quando a nossa vida está tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente começa a fazer mais para homens do que para Deus. Porque a gente quer fazer mais para receber a glória de homens. Mas ao mesmo tempo, quando nós entendemos que é para fazer para o Senhor e não para homens, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de muitas aflições, ainda que seja de uma maneira fraca, a gente faz. Sabe por quê? Porque a gente não faz para agradar homens, a gente faz para agradar o Senhor. E a gente sabe que para o Senhor não tem a ver com a obra das nossas mãos, tem a ver com o coração rendido, quebrantado e contrito diante dele que se oferece, para que ele possa usar-nos da maneira que ele deseja. Vocês estão me entendendo? E a última carta que eu também quero falar para vocês é aqui, quando Paulo escreve para os Filipenses. As 3 cartas ele estava preso. Apesar da circunstância, de Paulo como prisioneiro, ele ainda se preocupava com os filipenses. Não deixe as suas aflições deixar você olhar para o seu próprio umbigo e você não se preocupar com as pessoas. Filipenses é uma das cartas mais alegres e mais animadas do Novo Testamento. Paulo aqui fala várias vezes da alegria e dos motivos de alegria que os filipenses tinham para se alegrar. Amadas, aqui Paulo fala de uma confiança em Deus que supera qualquer desânimo, Ele fala que, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé, eu alegro-me com todos vós. Eu me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos comigo, regozijai-vos comigo. Quem disse que a gente não pode se alegrar nele? Quem disse que a gente não pode se alegrar em dias difíceis? Alegria não tem a ver com um sorriso nos lábios, mas tem a ver com a gratidão que te faz permanecer nele, que te faz prosseguir rumo ao alvo daquilo que você já alcançou. Amadas, essa série de legado não se trata de coisas mundanas. Essa série de legado se trata de coisas do alto. Nós estamos aqui falando de reino, nós não estamos aqui falando de mundo. Estamos aqui falando de reino, E Paulo, quando ele escreve para os romanos, aqui em Romanos 14:17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, é nele, é através dele, é por meio dele.
Nós precisamos escolher nos levantar. Nós precisamos escolher manifestar a alegria do Senhor que habita em nós por um coração grato, que não para, mas permanece crendo nele apesar das circunstâncias e se dispõe nas mãos dele para sermos usados por ele. Provérbios 15, 13 diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Preciosas, um coração alegre, ele é mais forte. Ele está mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, nós podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus que habita dentro de nós. É impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito amor de Deus, para aquele amor que Ele manifestou pelas nossas vidas. Se pensarmos naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, se pensarmos naquilo que Jesus Cristo conquistou para nós, se pensarmos naquele versículo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, nós não vamos parar. Ainda que passando por dificuldades, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar de novo? Papai, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante, Pai, do que uma espada de 2 gumes. Deus, obrigado por podermos viver aqui essa manhã a verdade da tua palavra, Pai. Obrigada, Deus, por esse legado da alegria que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos disse que no mundo teríamos aflições. O Senhor o Senhor é tão lindo, Pai, o Senhor é tão bonitinho, que o Senhor anda conosco na verdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo habita dentro de nós. Por isso nós vamos vencer também, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que a alegria do Senhor nos alcance. Eu te peço, Pai, que a alegria do Senhor venha sobre nós. Que o teu favor venha, que a tua alegria venha, que o teu mover venha sobre nós, Pai, nessa manhã. Eu te peço, Pai, que o Senhor alcance, Pai, os nossos corações. Alcance o coração de cada mulher que está aqui comigo, Deus, junta nesse momento. Alcance o coração, Pai, de cada mulher que vai estar assistindo essa palavra, Pai, depois. Ah, Senhor, e que o Senhor possa ir, Pai, além, porque eu sei que essa palavra é viva e eu sei que através dela o Senhor pode continuar revelando muito mais coisas em nome de Jesus. Amém? Bem, eu quero pedir para vocês sim, para vocês printarem, por favor, para vocês repostarem. Se essa palavra te abençoou, leve essa palavra para frente. Mais tarde, vou colocá-la no YouTube, vou mandar nos grupos, a Miriam faz o resumo dela. Por favor, printa aí, gente, printa aí. A carinha, gente, a carinha de acabada. Mas eu vou continuar, nós vamos continuar, nós vamos vencer, mas me ajude a levar essa palavra para que outras mulheres entendam que é muito mais além do que aquilo que nós passamos, é muito mais além do que aquilo que nós sentimos, é sobre algo que está dentro de nós e como nós lemos ali em João 16, é uma alegria que ninguém pode tirar. Eu recebo, viu? Eu recebo tudo que vocês estão ministrando sobre a minha vida. E eu quero pedir oração para vocês, sim. Amanhã eu viajo. Esse final de semana eu vou estar ministrando num retiro de pastoras ali no Mevan, no ministério ali em Santa Catarina, para pastoras. Ah, queridas, eu preciso tanto da cobertura, eu preciso tanto da oração de vocês. Por favor, me guardem em oração. Eu preciso muito disso. Muito, 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 tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês e gratidão por aquilo que Deus fez nessa manhã aqui sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, tchau, tchau. Que Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus.